Olá, Irmandade Literária! Bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada. Independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Neste exato momento, o canal Irmandade Literária está com 466 inscritos. 466 inscritos. Muito obrigado mesmo. Tá bombando, tá legal. Lembrando que a sua inscrição, o seu joinha e os seus comentários aqui embaixo ajudam no crescimento e no engajamento do canal, tá certo? Muito obrigado mesmo. Cada dia mais tá chegando mais pessoas aqui no canal. Muito obrigado mesmo. Sua inscrição, seu joinha, os seus comentários ajudam o crescimento aqui no dentro do YouTube. Eu cresço dentro da plataforma e outras pessoas têm acesso ao meu conteúdo. Lembrando que quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro do Cormac McCarthy, o Stella Maris, novinho, lacradinho. Vou entregar para qualquer parte do Brasil assim que o canal completar 500 inscritos. E vamos hoje, maravilhoso, espetacular, fantástico, os contos completos de Tolstói. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, é mostrando o lado filosófico, teológico, altruísta, um coração utópico, um ato de misericórdia, um Tolstói mais pensativo, mais humanista, um Tolstói tentando mostrar que ainda existe seres humanos mais relevantes, menos egoístas, menos mesquinhos, menos cínicos, menos pensando só no seu nariz e no seu umbigo. O nome deste conto de Tolstói, até eu marcar texto, até coloquei de cabeça para baixo, deixa eu colocar para cima aqui de novo. Esse é o 18º conto, que se chama Onde está o amor, está Deus. Onde está o amor, está Deus. Este é o 18º conto dos contos completos de Tolstói. É um conto assim, mais curto, mas muito criativo, cheio de camadas, ainda mais cheio de camadas, com personagens que Tolstói mostra que são pessoas que erram, pessoas que falham, mas é aquele ditado: se você for errar, erre pouco, erre pequeno e corrige rápido, né? Não permaneça no erro. Neste conto, vamos apresentar um personagem que se chama assim Márcio. É um sapateiro muito humilde, que mora tipo num sótão ali, e ele foi casado, teve mulheres, teve filhos, e infelizmente ele, houve uma tragédia com o Márcio, que ele perdeu a mulher, ele perdeu os filhos, mas continuou trabalhando, continuou tentando viver a vida da maneira melhor possível, se é que se consegue ver depois dessa grande tragédia, né? E esse Márcio, ele começa a questionar Deus, a questionar a existência de Deus, mas não ensina a existência de Deus, mas na justiça de Deus, na maneira que Deus procede, que causa indignação, que causa temorosidade. Porque os ricos ficam cada vez mais ricos, porque os pobres mais querem mais pobres. Onde está Deus? Onde está a sua justiça? Né? Tem uma lei, mas não tem uma justiça. Ele começa a questionar Deus porque o casamento dele não deu certo, que os filhos deles todos morreram. E, numa certa ocasião, ele conhece um velhinho, né? Um velhinho que está numa situação bem mais caótica do que a dele. Ele começa a conversar com esse velhinho, e esse velhinho fala para ele: olha, você está errado, a vida não é assim. Você não pode culpar Deus pela sua tragédia, você não pode querer colocar Deus, que tudo que deu errado na sua vida foi Deus que permitiu, enfim, né?
Começa a conversar com ele e tal. Olha, você deveria ser uma pessoa melhor, sabe? Se você realmente quer conhecer a Deus, se você quer ser uma pessoa melhor, você precisa, ao invés de questionar a Deus, conhecer a Deus e o que Ele quer que você faça. E aí, esse velhinho dá um conselho para ele que deveria ler, comprar um livro e comprar o Evangelho. Aqui não fala Bíblia, né? Não conta, fala Evangelho. Então, dá-se a entender que ele vai comprar uma Bíblia, mas parece que é uma Bíblia só do Novo Testamento. E aí, o Martim, ele vai lá, né? Ele quer um sapateiro, então é um verdadeiro conto russo isso aqui, né? Que são pessoas que não têm um certo luxo, né? Aquilo que ganha, aquilo que come, aquilo que veste, olhe lá, enfim, é uma Rússia muito pobre, uma Rússia muito caótica, é uma Rússia no tempo dos czares, né? Onde os czares cada vez ficaram mais ricos, mais poderosos e as pessoas mais passando fome, né? Muito difícil. O imperialismo era muito forte. E depois que passou os czares, passou também a Revolução Russa e não foi muito diferente, ficou muito pior, né? Mas isso é uma outra história, mais pra frente. Ele compra esse evangelho, ele começa a ler o livro de Lucas, e ele começa a rezar, ele começa a ler mais, ficar mais curioso, ele começa a querer entender mais, aí ele passa as noites lendo, a noite rezando, ele começa a pegar a si, e ele começa a observar que a vida que ele estava levando é como se fosse um fariseu. É aquele que conhece a lei, mas não vive a lei. Muito pelo contrário, ele se torna um ladrão, ele se torna um egoísta, ele se torna uma pessoa que só pensa no seu nariz, no seu umbigo. E o que acontece? Ele começa a ler, ele começa a rezar e tal. De repente, ele escuta uma voz. Ele escuta uma voz. Essa voz fala para ele que ele vai aparecer na janela, na rua da janela da casa dele. Aí ele acorda, levanta, ele chega e olha pela janela e não vê ninguém. E ele fica aquilo na cabeça dele. Ele fica ali naquela cabeça dele e tal. Ele achou que aquilo ali é uma ilusão, quem é que estava falando com ele e tal. Ele escutou aquilo, e não pensou se era uma verdade, se era um sonho. Enfim, ficou aquela coisa na cabeça dele. Pois bem, amanheceu o dia e tem um senhor que é como se fosse o senhor que fica limpando a neve, pega uma pá e fica limpando as ruas, as calçadas da neve. Isso daí notar que aquele homem é um homem muito pobre, um homem né, que está ali naquele frio, naquele inverno rigoroso, drástico da Rússia, né? E ele tem uma certa dor daquele homem, que trabalha aquele homem, e ele viu lá o trabalho dele, vem cá, vou te dar um chá, vou te dar uma comida, vou te dar. Eu sei que você está trabalhando até tarde e tal. E esse homem vai lá, aceita, para o seu trabalho um pouco e vai lá, dá um chá para ele lá, dá comida para ele, serve para ele e tal, na mesa e tal, conversar com ele e tal. O homem aceita, agradece por aquilo que ele fez, aquele ato dele, vai embora e continua fazendo o seu trabalho. Passado mais um momento, aparece uma mulher, que ela tem uma criança, né, que está amamentando. E essa mulher está em tema de desespero. Ela está com tanta fome, que ela não ia tanto tempo sem comer, com tanta fome, que ela não sai mais nem leite nos seios dela, no peito dela, né? E a criança ali chorando, desesperada. E tudo isso passando bem na rua do Marte ali. Ele ficou com uma certa dó, piedade dessa mulher, chama essa mulher para dentro, e o Marte já é um homem já de idade, o que dá a entender aqui que deve ter seus 60, 70 anos. Aí ele conversa com essa mulher, leva essa mulher para dentro, dá para ela comida, aquelas comidas típicas russas, né, que os russos gostam, tem uns chá lá, umas comidas culinárias russas lá e tal. Aí começa a conversar com ela, ela fala que o marido dela foi para a guerra, é um soldado, né, que serve o czar Nicolau, que ele foi para a guerra e não sabe se ele está vivo, se ele está morto.
e ela até conseguiu um lar para ela poder passar um tempo com um parente próximo ali, só que ela poderia ir lá só depois de uma semana. Então, durante uma semana, ela não sabe o que ia fazer, onde ela ia ficar, porque sem dinheiro, sem nada. Ela contando toda a história dele e tal, dela para o Martin. Aí o Martin tem piedade, só vem cá, enquanto você vai comendo aí, eu vou cuidando do seu filho, porque eu sei como é cuidar uma criança, conta a história dele que também perdeu os filhos dele, etc. Aí o menino, a certo momento, a criança começa a chorar, mas ele consegue interter a criança ali, a criança volta, aí até aceita ali o contato dele ali, começa a sorrir, etc. E enquanto ela vai comendo, ela conta a história tal, ele vai lá no armário, pega ali um casaco de couro, bem velho, dá para ela se cobrir do fio, dá ali umas moedas, né, copete, se fosse como se fosse centavos aqui no Brasil, para ela se manter algum momento, se aquecer. Ela agradece, né, por aquela gratidão por ter alimentado ela, o filho dela, deram um agasalho para ela se cobrir do frio, dar um dinheiro para ela, e ela também vai embora. Ele começou a pensar um pouquinho antes que ele, em certo momento, ele estava pensando só em si. Quando ele começou a ler a escritura, o Evangelho de Lucas, ele começou a ficar pensativo, porque, olha, por mais o que eu como, né, o que eu ganho, dá só para me comer, me manter, mas às vezes também ele vai lá tomar sua vodka, vai para as tavernas da vida, todo mundo sabe o que quer dizer com aquilo, tem esse momento de divertimento, mas sem pensar em si próprio e não no ser humano. Uma pessoa que está abaixo dele, ele poderia ajudar, mas ele viu que ele estava sendo egoísta, que ele está tendo uma atitude de um fariseu. Né? Ele começou a pensar naquilo. Ele até comentou também com ela, com essa moça, né, do sonho que ele teve e tal. Aí, passado, essa mulher foi embora, agradeceu, foi embora. Apareceu uma senhora, uma velha, que estava passando na rua, e ela estava com um saco de tipo madeira esfiada nas costas e com um saco de maçãs também. E ela tá tão pesada que ela ficou na calçada e ela tá tentando mudar de ombro por causa do peso estava muito grande. Nesse meio tempo, do nada apareceu o menino, cata ali uma maçã e tenta pegar aquela maçã e tenta ir embora, porque, né, é uma Rússia de uma pobreza extrema, onde as pessoas passam fome, aonde que eu falo o imperialismo cada vez mais grande, mais forte, e o povo não tendo nada, né, os grandões burgueses tendo tudo, e os pobres cada vez mais pobres, morrendo de fome ou de frio, nesse caso, por exemplo. Essa senhora, percebendo esse menino, ela cata ele, começa a puxar ele pelos cabelos, o menino quer ir embora, ela começa a xingar ele, menino começa a gritar, e aí o Martin viu aquela cena pela janela. Ele sai correndo, tropeça na escada, deixa o óculos cair, chega até a tropeçar, o óculos cair, e vai lá fora, conversar com os dois, para os dois entrar num acordo. Aí ela começa a falar da vida dela, que ela tem netos, que ela tem filhos, que ela também já perdeu vários filhos, que ela acha que ela tem só uma filha, tem vários netos, que não sabe o que vai ser da vida dos netos dela. E a velhinha queria bater no menino, queria dar uma chicotada no menino. E o menino gritando, até que os dois soltam, ele começa a conversar, o Martin conversa com essa senhorinha e diz, olha, não é bem assim, né? Vamos tentar aqui entrar num acordo, tenta ver também o lado do menino que está passando fome, não justifica ele ter pegado essa maçã, ele deveria ter pedido ou pagado por ela, e a senhora também não deveria também fazer isso lá, não é assim que se resolve, a educação não é assim, né? E ele fala, né, sejam misericordiosos com os misericordiosos, bem-aventurados são os misericordiosos, porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, bem-aventurados os humildes, porque virão a Deus. Ele cita algumas passagens bíblicas aqui, o Tolstói. Como disse, é um Tolstói mais altruísta, é um Tolstói mais pensativo, reflexivo. Tá? Aí fica naquele embate daquela senhorinha, aquele menino lá, etc, etc. Aí, por fim, ela solta o menino e ele fala assim, olha, eu vou pagar por todas as maçãs. Tá? Todas as maçãs para a senhora, eu vou pagar, tal. Aí, um certo ato, a senhorinha, e aí o menino ficou que queria ir embora, falou assim, olha,
Me dá aqui, essa sacola está muito pesada para a senhora. Ele está no meu caminho, eu vou levar para a senhora. E aí os dois, finalmente se entram em acordo, tal, etc. E, de repente, dos nada, nem parecia que os dois estavam brigando. O Martin nem precisou pagar para a senhorinha a maçã, né, que o menino tinha pegado, o saco de maçã que pegado, né? O menino pegou a sacola, tirou o Pedro e começou a andar os dois. E os dois começaram a conversar como se tivesse conhecesse bastante tempo. Então, essa parte que o Tolstói mostra é uma passagem que, tipo, você nunca errou na vida? Você sempre vai ser o posador? Você sempre vai ser o egoísta? Você sempre vai ser o trapaceiro ou a trapaceira? Você sempre vai ter a língua afiada para sempre acusar e atacar? Você sempre vai ter uma desculpa para os seus erros, mas não querendo... É muito reflexivo o que o Tolstói manda aqui. Eu me vi em alguns casos aqui, eu confesso. Você vai continuar deixar o que as pessoas fazer da sua vida, deixar viver o que as pessoas acham que você deve viver, ficar prestando atenção no que as pessoas falam de você, se preocupando com isso. O que você faz da sua vida? Você vive aquilo que você fala? Né? É uns tapas na cara que Tolstói dá, sabe? É o que eu falo, é um Tolstói mais cheio de camadas, é um Tolstói mais reflexivo, é um Tolstói, sabe, de um outro patamar, sabe? Eu me corrijo a dizer que é um Tolstói até um pouco melhor, calma gente, calma, é um Tolstói tipo um Tolstói Guerra e Paz, mas um pouco melhor, mas um pouco filosófico, um pouco mais mais pé no chão, né? Nos últimos dias da vida, é aquele momento que eu paro a pensar o que eu fiz da vida, o que eu posso fazer, onde estou, para onde vou, o que estou feito. E o final? O final é extraordinário. Esse aqui eu não vou dar spoiler. Por quê? Lembra das vozes que o Martim escutava? Lembra que ele pensava quem é que está chamando ele? O que a pessoa, o ser que até então ele pensava, né, que ia passar na porta da casa dele, quem é esse ser? Quem é essa pessoa? Ela aparece ou não aparece? É uma pessoa ou é várias pessoas? Quem é? Espetacular. Tolstói, sem dúvida nenhuma, ele sabe fazer uma história. Ele sabe apresentar uma história. Dessa vez aqui, ele não mistura tudo. Dessa vez aqui, ele não vai tacando cheio de personagens, que ali no 14º conto me embananou todinho, que eu precisei pegar um livro de apoio. Né? Ali eu me confundi todo ali. Acho que foi 14º ou foi 15º? Acho que foi 14º. Que eu tinha que pegar um livro de apoio. É um começo, meio e fim. Fechadinho, redondinho. Não é aquela coisa que eu faço uma história e deixo você pensar, você decidir qual é o final. Isso é uma forte criatividade, me desculpe. Para você ser escritor ou escritora, apresente uma história. Começo, meio e fim. Não deixe o negócio aberto. Ai, aconteceu isso, não aconteceu isso. Será que... Não, para com isso. Seja criativo, né? Enfim. Então aqui é um lado mais altruísta, mais espiritualista, mais generoso, menos egoísta, menos mesquinho, menos avarento, sabe? É genial. É genial. Olha, isso aqui é maravilhoso, fantástico. Isso aqui é Tolstói. Se você tem este livro guardado na sua estante pegando poeira, não faça isso. Tira esse livro da estante e lê. Tem um conto aqui que é mais ou menos, não é aquela coisa, mas tem uns contos aqui que é muito enriquecedor, é abrangente, é maravilhoso, é esplêndido, né? É uma palavra para descrever o que você acaba de ler aqui, sabe? É uma novidade esse novela, é um livro é um conto maravilhoso. Eu não vou dar spoiler, porque eu vou estar estragando a sua experiência. E a minha intenção, eu já disse várias vezes aqui, não é fazer uma resenha maravilhosa, espetacular. Em primeiro lugar, é te apresentar uma resenha breve, curta, social, mais objetiva, e que também faça você pegar o livro e ler. Porque se eu contar a história completa, você não vai pegar para ler, tá? Eu estou muito longe de muitos booktubers que tem aqui ainda,
né, devagarinho eu vou chegando passo a passo aqui. E com a sua colaboração, com o seu joinha e com a sua inscrição aqui embaixo, vai ajudar demais. Então pensa no Tolstói, sabe, que te fala assim, oi, tudo bem? Vamos parar de ser mesquinhos? Vamos parar de ser egoísta? Vamos, quando a sua vez sabe que a sua vida está ruim, vamos dizer que tem uma pessoa que tem uma vida pior do que a sua? Em vez de você criticar por que você não ajuda, em vez de você abrir, você não pode ajudar, então fica calado, fica na sua, sabe? É esplêndido. Isso aqui é Tolstói, é literatura russa, é literatura, sabe, raiz. Eu não me canso de ler isso aqui, sabe? Eu já estou quase terminando esse conto já, né? Esse livro aqui tem 31 contos, esse aqui é o 18º. Eu acredito que até o finalzinho do mês que vem eu termino ele, para começar o outro livro. Então, é esplêndido isso aqui, sabe? Tolstói, lógico, né? Tem muita coisa que me li ainda, tem Ana Karenina, tem Ressurreição, tem muita coisa boa, sabe? Mas pensa no conto esplêndido. E é engraçado que quando fala que ao ler literatura russa, você pode questionar a existência de Deus, você pode ser ateu, você pode ser... Seja o que você quiser, meu amigo. Você quer acreditar em religião, você acredita em Deus, né? O problema é seu. Aqui é o seguinte, é um canal para as pessoas que são elegantes, são pessoas que têm educação, que não precisam concordar com nada que estou falando, mas deixa um comentário, sabe, que faça reflexão, que tem uma opinião diferente da minha, que talvez o que eu li aqui viu coisa diferente. É isso, entendeu? E vamos crescer e evoluir com o outro, né? Da maneira educada, felizada, sem paixões, sem loucura aqui, certo? É só isso, né? Pensa no conto espetacular, maravilhoso. Eu não vou dizer o final, que está escrito. O que é apresentado no final, ele te entrega no fim, fechadinho, redondinho, espetacular, espetacular, tá bom? Então aqui foi o 18º conto de Tolstói, que se chama Onde está o amor, está Deus. Onde está o amor, está Deus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você não conhece um projeto, Os Contos Completos de Tolstói, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né? É um projeto longo. Eu estou apresentando aqui o projeto, né? Como é que eu apresentei ele, você saber como é que é, da onde que surgiu essa ideia de fazer falar sobre todos os contos de Tolstói. Aqui na descrição desse vídeo eu vou apresentar para vocês, tá certo? Mais uma vez eu agradeço aos 466 inscritos. 466 inscritos. Tá legal, tá bombando, tá legal. Muito obrigado, muito obrigado. Tá bombando, tá legal. Muito obrigado mesmo, tá? O seu joinha, a sua inscrição ajuda no crescimento e engajamento aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. E não se esqueçam, sejam o que vocês quiserem. Sejam o que você quiser, menos infeliz. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.